Boa noite, gente. Que situação que estamos passando. A vacina em conta-gotas. E a epidemia, uma época muito difícil, porque as variantes se multiplicaram, estão mais agressivas e temos que ter muito cuidado. Aqui na minha cidade, por decreto, as pessoas acima de 60 anos estão sendo escalonadas para tomarem a vacina. Começaram a aplicar, porque muito pouco a vacina vai chegando, começaram a aplicar a partir de 90 anos e agora está a partir de 70 anos. E vai até 60 anos ou mais. Um dia vai chegar esse pessoal. Mas, gente, e nós? E nós que estamos fora dessa faixa etária? Quando é que vamos, com a graça de Deus, ser vacinados? Eu peço a Deus, gente, vamos pedir, vamos cobrar das autoridades muita oração e muita cobrança do governante, dos governantes. Gente, precisamos vacinar, precisamos de vacina. Que um dia, com a graça de Deus, chegue essa vacina, que chegue a Coronavac, a melhor vacina que tem, porque ela usa o vírus inativado, e ele é um vírus completo. Então, as proteínas, elas vão tendo essas variações, mas o organismo continua identificando elas. Então, que chegue essa vacina, nós também, todos nós precisamos. Então, por favor, fiquem em casa o máximo possível. Se precisarem muito sair, com máscara dupla. A máscara dupla é essencial contra essas variantes. Usem sempre a máscara dupla. E aí, gente, hoje vamos falar sobre Jerusalém, acompanhando os passos de Jesus. Então, a gente tem o quê, gente? A cidade de Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. Vamos pensar um pouco. Quando o povo de Israel saiu do Egito com a tutela de Moisés, Deus tirou eles de lá, chamou Moisés, Moisés foi, tem tudo aquilo que a gente conhece, e eles vagaram pelo deserto, depois chegaram à terra de Canaã, que é a terra prometida. Então, o que é que a gente tem lá na terra prometida? Eles ficaram em 12 tribos, correspondendo aos 10 filhos de Jacó e os 2 filhos de José do Egito. Essas tribos viveram como uma confederação por séculos. Depois eles se uniram e um rei foi ungido por Deus através do profeta Samuel. Era o rei Saul, mas não deu muito certo. Então surge o rei Davi, também ungido por Deus através de Samuel. O rei Davi foi um rei muito bom para o povo hebreu e eles se uniram cada vez mais a ponto que Davi percebeu que deveria ter uma cidade que não fosse nem de Judá, que era o reino do sul, e nem fosse do reino do norte, a Samaria. Então ele elege Jerusalém. Jerusalém era uma cidade pequena que não pertencia ao povo de Israel, mas que foi conquistada e feita a cidade mais importante de todo o reino de Israel, de todo o reino unificado, o Reino Unido. Em Jerusalém, a gente tem a construção do templo de Deus.
É muito importante a gente lembrar que Deus dá o projeto arquitetônico do templo para o rei Davi, mas não concede a Davi a graça de construir o templo. Vocês lembram que até essa época nós tínhamos o que? A Arca da Aliança era colocada ainda no tabernáculo, numa tenda apropriada. E Davi sonhava em construir um templo, uma casa para a Arca da Aliança. Daí Deus deu a ele o projeto arquitetônico, mas quem cumpriu, quem ergueu o templo foi o seu filho Salomão. Tá bom? Esse templo durou séculos, mas foi destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Na época ele invadiu lá Israel, deixou eles pagando tributo, porém houve desavenças e ele veio de novo, aí destruiu o templo e as pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Ficaram durante 70 anos nesse cativeiro. Aí nós temos algumas figuras emblemáticas. Nós temos o Jeremias, o profeta Jeremias, maravilhoso, que denunciava a conduta imprópria do povo na época e que, se não se consertassem, seriam levados ao cativeiro. E assim foi feito, gente. Então, o cativeiro durou 70 anos. Temos também a figura maravilhosa do profeta e sábio Daniel. Vocês lembram Daniel, que enfrentou a cova dos leões e que era um grande conselheiro lá na Babilônia. E ele, como profeta fiel a Deus, previu também a libertação do povo. Tanto foi que depois de 70 anos de cativeiro, o rei Ciro da Pérsia, ele invade a Babilônia e consegue repatriar o povo hebreu. Deixa que eles voltem para a terra deles e construam novamente o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. E assim foi feito, gente. Esse é o templo que, na época de Jesus, havia sido ampliado e modificado por Herodes, mas ficou um templo suntuoso e que Jesus disse que em 3 dias aquilo ali seria destruído e reconstruído, que foi justamente a ressurreição de Jesus. Temos também, no ano 70, esse segundo templo foi completamente destruído pelos romanos. Temos também, gente, em Jerusalém, hoje em dia, não mais o templo. Então, o templo foi construído primeiro no reinado de Salomão, depois foi reconstruído com a libertação do povo da Babilônia, porque ele havia sido destruído por Nabucodonosor. E depois esse templo ele é destruído no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos. E hoje em dia nós temos apenas restos, uma parede, um paredão imenso, da onde seria o templo. E lá nós temos uma mesquita. Então vamos ver um pouquinho mais de Jerusalém hoje.